tivemos um problema entre as atrações do Matão Rodeio Music, de cancelamento, que não dependeu da organização, evidentemente, né? Foi decisão da própria atração musical. E aí, depois disso, aconteceu muita coisa, e eu diria que coisa boa, inclusive. Eu gostei. Porque o show que não será mais possível, porque um dos artistas está em depressão, cancelaram tudo, foi decisão deles. Eles vão ser substituídos por 2 atrações de grande qualidade que eu trocaria o meu ingresso rapidinho. Trocaria no sentido assim, eu ficaria satisfeito pelas substituições. Primeiro que são 2 shows em lugar de 1 e 2 atrações de primeiro nível, do mesmo estilo sertanejo aí, 8h52. Então, essa mudança, as razões para que isso acontecesse. E como fazer agora, porque serão 2 shows em lugar da atração, Fernando Alonso, nosso diretor comercial, e também o Bruno Batista, diretor artístico aqui do Centro Paulista de Comunicação. Bom dia a vocês, antes de mais nada. Bom dia, Daércio. Aí, de repente, a dupla Zé Neto e Cristiano. Isso. Porque tinha um outro Zé Neto antes, né? Não, é Rafael, lá é outro, esses nomes. Existe João Neto. João Neto e Frederico. João Neto e Frederico, eu confundo esses dois aí, os nomes eu confundo. Né? Pois é, e o Zé Neto e Cristiano, que é a grande atração da festa. O que é? Os caras estão com problema de saúde? Em primeiro lugar, foi uma decisão que tomou todo mundo de surpresa. E não só o rodeio de Matão, mas começou pelo rodeio de Barretos, que tiveram que substituir o Zé Neto e Cristiano de um dia para o outro, de um dia para o outro pelo João Bosco e Vinícius. Uma atração por uma atração. Tá. E o que acontece? Eles cancelaram os shows nos próximos 90 dias. Então, não é só o nosso evento que foi prejudicado ou nós tivemos que correr atrás para tentar achar uma solução que fosse de agrado de todas as pessoas, né? Porque você não poderia diminuir a qualidade do que você estava oferecendo, que é o Zé Neto e Cristiano, né? Então, o que acontece? Quando caiu esta bomba, aliás, parece que esse fim de semana, né? Ventania de 80 quilômetros, fogo, poeira, isso e tal, e a desistência do Zé Neto Cristiano. O que aconteceu? Houve uma reunião de emergencial com o Renan Rochite, o Júlio Marichem, o Bruno Batista, e eles já começaram a correr atrás de uma substituição. Mas substituir uma grande atração faltando 30 dias para esse evento, não é fácil. Não é tão simples, porque a agenda de todos já estavam muito bem programadas. Eles estão no pico da época de shows. No pico da época de shows. Então, o que Tudo acontece? O Bruno Batista foi sugerindo atrações, foi ligando para se ligou para Leonardo, se ligou para tanta gente de altíssima qualidade, mas todos, a grande maioria, estavam... Com a agenda cheia. Agenda cheia. Aliás, o melhor pessoa para conversar sobre isso... Pô, eu estou disponível nesse dia, ué. Mas aí ia haver muita devolução do braço. E aí? Então, Bruno, conta um pouquinho do que Aí vocês mais passaram. Foi corre. A gente recebeu a notícia. Aliás, nós recebemos essa informação através de uma publicação na internet. Da internet. Até então, a equipe do Zé Neto Cristiano não entrou em contato com a gente de forma antecipada, informando, com né? os outros que te contrataram. Exatamente, informando o que havia acontecido até então. Então, de imediato, foi no final de uma tarde, nós recebemos esse comunicado, né? E já entramos em contato, fizemos uma força-tarefa, né? Entrando em contato com muitos parceiros, vendo as opções que estariam disponíveis até então. Inclusive, teve muitas pessoas que compraram o ingresso e até sugeriram alguns nomes, né? Só que, como o Fernando frisou bem, não havia disponibilidade da data deles estarem aqui. Então a gente... Esses caras estão com a agenda cheia até o Natal. Exatamente. Exatamente. Então, diante disso tudo, tivemos a ideia do que? O público determinar. Então a gente entrou em contato com muitos escritórios, desses escritórios, dos melhores artistas da atualidade, selecionamos 10 nomes
e demos a opção para o público determinar. Vocês consultaram as pessoas. Exatamente. Entramos em contato com mais de Que foi 20... uma boa ideia, né? Foram. Mas Os lembrando shows que, é pra eles, assim. lembrando que esses 10 é que tinham ainda a agenda Agenda. aberta. Os demais não tinham Os mais. demais não Os que tinham. tinham. Exatamente. Os que tinham foi colocado para uma votação. Isso. Tá, e aí? Então a gente estrategicamente pensamos, não vamos já anunciar o nome de cara. Vamos fazer uma pré-eleição, Tá. apresentamos 10 nomes ao público e o público determina. Aí a gente fez essa lista, colocamos em nossas plataformas, a votação foi realizada no WhatsApp da Saudades FM e o resultado surpreendeu todo mundo. É. Né? O Rio Negro e Solimões foi o artista mais votado Mais até votado. então, com mais de 50%, 60% dos Rio votos. Negro e Solimões. Exato. Quase 1.000 votos, viu? Totalizando em um dia. E cada participação, né? Até então nós demos a opção. Vote em 2 opções, escolhe 2. Aí sempre o pessoal falava assim, eu quero Rio Negro e mais um, quero Rio Negro e Mato Grosso, eu quero Rio Negro e César Menotti. Mas sempre a dupla Rio Negro e Solimões vinha com opção. Encabeçando. Encabeçando a eleição. Exatamente. Então, baseado nisso tudo, nós, diante da votação popular, determinamos que o Rio Negro e Solimões seria o substituto à altura do Zé Neto Cristiano, que já é um grande show. Das pessoas. Seguindo a preferência do público, que já é uma grande atração. Sim. Porém, todavia, entretanto, né, Fernando? Reunido ainda com o Renan e com o Júlio, a diferença do primeiro para o segundo foi bem equilibrada também. O segundo opção, no caso, César Menotti e Fabiano. Menotti. Exatamente. Olha, se desse os dois, hein? Aí, meu amigo, conversamos, vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma atração que tem grande nome hoje no cenário da música sertaneja, Tá. e vamos colocar 2. Aliás, 3 atrações, pois na quinta-feira era apenas o show do Hugo e Guilherme. Era. Então, para brilhantar mais, para abrir o show, vamos trazer aí o Moisés Rico, que é o filho do saudoso Zé Rico. Do Zé Rico. Não, já vi esse Exatamente. cara cantando. Muito parecido com o Lembra o pai. pai demais. Lembra o pai Muito, perfeitamente. muito. Ou Lembra. seja, nós tínhamos ali, digamos, 4 atrações. Saiu uma, entraram 3. E agora totalizam aí 6 6 atrações. em 3 noites de festa. Na 2 shows. noite que seria do Zé Neto e Cristiano. Veio o Rio Negro e Solimões por votação popular. Ok. E o César Menotti e Fabiano, que são os Na mesma embaixadores. noite? Na mesma noite. Mesma noite. Na sexta-feira. Exatamente. 2 shows. Na sexta, então, ficou Rio Negro e Solimões. e César Menotti e Fabiano. César Menotti e Na Fabiano. mesma noite. No palco Na mesma principal. noite. Ah, pra mim é lucro. Entendeu? E você, inclusive, Gosto você que muito comprou, deles, velho. você que comprou o seu ingresso, né? A gente vai tá emitindo um comunicado também muito importante. Vale frisar, Daércio, que tem muita gente perguntando: o que eu faço? Eu comprei o ingresso para o show do Zé Neto Cristiano. Eu tenho que efetuar a troca desse ingresso? Isso. E até então tem muitas pessoas que falam assim: eu comprei agora. Eu vou voltar no ponto de venda e faço a troca. Dá um trabalho. Gente, esse ingresso é válido para o dia da festa. Pode ficar com papel Pode lá. ficar com papel Tá escrito normal. Zé Neto mas Cristiano. vale a atração. Mas vale para aquele dia. Mesma coisa. Com aquele ingresso, assine os Exatamente. dois. Assiste os dois. E uma outra situação, caso a pessoa não queira ir na sexta-feira, esse mesmo ingresso é válido tanto para quinta quanto para o Quanto sábado. pro sábado. Ela A pessoa escolhe. A pessoa escolhe, você entendeu? Então aí a gente procurou trabalhar baita ganho. nessa dinâmica, né? É óbvio que, no meu ponto de vista, tiramos uma atração que é de grande nome e colocamos 2 que hoje são entre os top 10 os melhores da atualidade. Acho um ganho. Trazemos até então os embaixadores do Barretão. Os embaixadores, simplesmente o César Menotti e Fabiano. O Bruno, ontem, o Fantástico fez uma matéria de 7 minutos falando de César Menotti e Fabiano, a vida deles em casa e eles como embaixadores de Barretos. Exatamente. Então, olha a importância do que o Grupo Centro Paulista e a companhia RR de Rodeios fez. Trouxe os embaixadores de Barretos para tocar junto com o Rio Negro e Solimões num único dia, na sexta-feira. Exatamente. E lembrando também que logo depois que foi decidido, alguns outros artistas dos 10 já estavam com a agenda lotada. Rapaz, Exatamente. 2 shows desses numa noite só. Exatamente. Exatamente. Vai ficar pequeno. Será que eu tenho saúde para Vai esse ficar tanto? pequeno. Escuta o que eu tô falando. Gosto muito desses caras aí. Muito bom, eu gosto. Esse ano a gente vai estar com muitos diferenciais, né, na nossa estrutura do Matão Rodeio Music, começando pelo
pela divulgação da sua empresa, que vai ser aí apresentada em grandes painéis de LED, né, Fernando? O Fernando tem mais propriedade também para responder para a gente. Os últimos anos, o painel de LED que fica ao lado do palco era de 40 metros quadrados. E agora será de 100 metros quadrados com a testeira por cima do palco. Faz um U. Faz um U. Então, é o mesmo palco que teve em Ibaté, e eu vi lá em Barretos, se o de Barretos não for 100 metros, é 120. Mas para pensar que nós aqui em Matão estamos fazendo uma cenografia de palco dos maiores eventos do Brasil. Uhum. E fora isso também, nós implementamos para os camarotes sanitários carreta masculino e feminino com ar-condicionado. Serão bistrôs nos camarotes. E há um lounge de entrada dos camarotes também, com tablado de madeira. Tá. Então nós estamos cada vez mais investindo. O espaço foi um pouco mais, né? Isso, Legal, aumentamos legal. o espaço do recinto, né? Então acreditamos que cada ano o Matão Rodeio Music está oferecendo mais conforto, melhores atrações e fazendo de Matão um dos maiores eventos do interior do estado de São Paulo. A menos que alguém gostasse demais da dupla que cancelou, Sim. né? Mas, do contrário, eu diria que foi um baita ganho para esse ingresso. Sim, Mas lógico. rapaz, pode ser que a pessoa disse, não, mas era só eles que eu queria, então você não vai ver em lugar nenhum. Mas nós porque temos a Eles vão resposta. ficar 3 meses e não vão cantar Mas nós em lugar temos nenhum. a resposta para isso. Não, Para o Matão Rodeio Music 2025, Zé Neto e Cristiano já estão apalavrados. Mas se a pessoa quiser agora, não, mas eu quero, então não vai ter. Ah, mas então vou lá em São Não, Paulo vai ter assistir. também. Você não Não vai assistir tem. em lugar nenhum. O Porque prazo todos mínimo, os né? shows contratados eles foram cancelados. O prazo mínimo de recuperação Barretos, dele, pô, o prazo Barretos. mínimo de recuperação é de 90 dias. Vem Só cá, que isso velho, pode como é que estender o cara um pouco pode ter mais. depressão? Desculpa, eu não estou duvidando. Pô, os caras realizados, tem dinheiro pra caramba, tá tudo bem, Família carreira bonita, em alta. constituída. E dá, né, rapaz? Você vê o que é a depressão, rapaz? Pega um cara no pico da vida, no pique da vida aí, ó. Tem gente tendo uma explicação e que não é o primeiro artista. Não, teve vários. O que acontece é um volume tão grande de shows que chegam a ter quase 30 shows por mês. Que as pessoas. E você para pensar que às vezes você Não, tem é que uma carga Não, você tem que se descomunal. deslocar de avião de um local para o outro, entra em hotel, sai de hotel, vai para fazer show, sai do show. Às vezes tem 2 shows numa noite. Exatamente. Numa noite. E fora isso, acontece mesmo. Né? É a verdade essa. O Esgotamento Vitorino físico e Léo, mental. esteve lá, quem mais? O Carreiro Capataz. O Wesley Safadão. O único que não tem depressão é pobre, rapaz. Vocês estão rindo? Você conhece algum pobre com depressão? Não dá tempo, Fernando. Não tem tempo para isso. Eu tô falando sério. E eu não conheço ninguém pobre, maré, em depressão. Se tem, não deu nem tempo de perceber. Não dá tempo, não dá tempo. Porque a vida, ali a vida é dura. É porque eles vão buscar o pão. Sim. E às vezes, entendeu? Nós desejamos, em nome de toda a organização do evento, uma boa recuperação Sim, para o Zé porque Neto, que ele são possa, caras né? muito bacanas Sim, deles, são aparentemente, bons, são né? bons. São- Eles já estiveram em pelo menos 2 ou 3 oportunidades em anos anteriores aqui nos rodeios de Matão. Foi muito bem aceito, o público abraçou com carinho, né? O Brasil todo conhece o trabalho, né? Devem todo estar o sendo bem sucesso cuidados. deles. Estão sendo bem O cuidados, com público aí, certeza. acho que a situação é mesmo. Né? Desejar que eles se Exatamente. Na recuperem. verdade, eles estão precisando, Mas precisando de curtir- um descanso físico e mental. Mas Na verdade, é isso. curtir 2 showzaços, então, no Exatamente. lugar aí. Eles- Tudo de eu bom, acho hein? que esse é o grande ganho. Com certeza. É a agilidade do Grupo Centro Paulista em substituir a altura e em dobro, ainda por cima, né? A altura e em dobro. Então é muito bom. Fechou. Mas nós Deixa eu gostaríamos- fazer uma última pergunta para vocês. Seguinte, vocês falaram que quem já comprou o ingresso, no ingresso está escrito Zé Neto Cristiano, Sim, que leva esse mesmo ingresso, porque ele é válido no dia lá. isso na bilheteria. Ok. Certamente que, como muitos outros ingressos foram feitos e estão à venda, né? Sim. Eu pergunto, nos pontos de venda, se a pessoa for comprar para esse dia que agora vai ter 2 outras atrações em lugar, atualizado.
E se a pessoa chegar lá, vai ter o ingresso de quem? Do Zé Neto Cristiano ainda? A gente já vai estar atualizando. Já vai trocar. Nesta semana, como a gente foi pego de surpresa, né, diante disso tudo, no fim de semana, nessa semana Tá o bom. Os departamento aí... futuros já vêm com as já vem, atrações. já vem Eu só atualizado. perguntei porque às vezes a pessoa chega lá e é esse aqui, mas foi cancelado, mas vale. Vale, Não, mas vai trocar. Normal. Na verdade, os ingressos são tirados pelo dia, da Isso, quinta, da sexta isso. e do sábado. bom. Então, excepcionalmente, quem comprou o ingresso para o show do Zé Neto e Cristiano, é válido tanto para quinta quanto para o sábado, excepcionalmente para quem comprou E o vale ingresso do pra Zé Neto e sexta. Cristiano. E vale para obviamente aquele para dia sexta. lá que seria também. Isso. Não precisa ir lá trocar. né? Eu não trocaria. Eu não trocaria. Eu não trocaria. Não, eu compraria os outros dois. Eu compraria. Ou até mesmo você que comprou um apenas desse dia, já compra. Por isso que quem comprou Isso. o passaporte e o passaporte ainda está à venda, Isso. é um grande negócio. O desconto é sensacional. Vai assistir 6 grandes shows por um valor muito baixo. Gente, Muito baixo. Bota Uma pizza e meia. Bota uma dupla a mais aí na quinta-feira. Dadá e Adalberto. Dadalberto. Dadalberto. Nossa senhora. Adalberto. A dupla mas- que chegou esses dias e já tá de Carmanguia. Você viu? Agora, A dupla que chegou de Jirico e já tá de Maverico. Vamos cantar um forró lá, Adalberto. Ei, lá, Você toca sanfona, É a toca triângulo grande- elétrico. é Olha a que grande beleza. dupla. Oi, Corega tava e na ditadura. Oi, tava pederando. Ih. Valeu, gente.